Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero saudar você que está acessando aqui o nosso vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa, esse tempo que nós estamos vivendo como igreja e que é reflexo daquela Páscoa que já acontecia desde Moisés. E hoje nós vamos entender um pouco como funciona a Páscoa dos judeus, para a gente poder entender melhor como funciona a Páscoa de Nosso Senhor. E que também reflete para a nossa Páscoa. Um dia também nós faremos a nossa passagem, a nossa Páscoa. Então eu já quero saudar você, pedir para você clicar aqui embaixo e se inscrever no nosso canal, para poder receber sempre as notificações dos nossos vídeos. E pedir para você curtir, isso é muito importante para que o nosso canal chegue também a mais pessoas. Amém? Meu irmão e minha irmã, salve Maria Imaculada! Que nosso Senhor Jesus Cristo hoje enche o seu coração com alegria, com a graça. Amém? E hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a Páscoa, como eu disse antes. A Páscoa, lá do judaísmo, ela vem dessa palavra passagem, Pesach. Essa passagem, ela refletiu o quê? A passagem do Mar Vermelho. Então, quando a gente abre a Palavra de Deus, e você pode conferir aí na sua casa, a Palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 12, ali o capítulo vai estar narrando a Páscoa, a passagem dos judeus. Quando eles saem do Egito e eles vão para a Terra Prometida. E essa passagem ela está atrelada a última, uma das pragas, mas não só uma das pragas, a última das pragas lançada sobre o Egito, que era a morte dos primogênitos. Grava isso agora aí na sua mente. Primogênitos, eles morreram. Então, olha que interessante já a gente ouvir falar assim, primogênito morrendo. Isso era o que já acontecia lá no Antigo Testamento, e a partir dali começa a Páscoa dos judeus, ou seja, a libertação do povo judaico da escravidão do Egito para viver a liberdade na Terra Prometida. E lá, desde aquele tempo em que eles atravessaram o mar, depois 40 anos no deserto, quando eles chegam à Terra Prometida, quando eles tomam Jericó, então passa-se a cultuar as festas, e a principal festa judaica é a Páscoa, é o Pesach, que é uma festa comemorada uma semana inteira, ali mais de uma semana, 8 dias de celebração. Sendo que esses dias de celebração, esses 8 dias, eles são divididos em uma sequência. Assim como nós temos na Igreja Católica a liturgia, liturgos, a obra pública, aquilo que organiza a forma da Igreja manifestar-se publicamente, no seu sacrifício da Santa Missa. Então ali também existe o Seder, que é a forma como os judeus organizavam a Páscoa. E nós vamos ver que o Seder que tinha etapas. Então, como eram organizadas as etapas do Seder? Então, ali nos primeiros dias do Seder, os 2 primeiros dias, eles eram dedicados a comer os pães ázimos. Os pães ázimos, eles sempre eram comidos ali junto com as ervas amargas, e era também imolado o cordeiro, e depois aquele cordeiro que era oferecido em sacrifício, ali era imolado aquele cordeiro, ele também era servido de refeição. Ali a gente vai ver em Êxodo capítulo 12, a orientação de Deus, falando para que as pessoas que não conseguissem comer um cordeiro com a sua família, fosse menos pessoas, chamassem o seu vizinho, chamassem mais alguém. E assim acontece no judaísmo, as famílias se unem, elas se unem para poder celebrar. Hoje não mais com cordeiro, porque não há mais templo. Então não se mata mais os cordeiros para fazer a Páscoa. Eles comem outra carne ali, simbolizando o que seria o cordeiro, mas para o judeu, no tempo em que havia o templo, ali se celebrava com um cordeiro. E Jesus estava num templo e que o templo estava lá. Então na Páscoa que Jesus celebrou com os apóstolos, havia o templo, havia o cordeiro, tanto que a passagem da palavra vai nos dizer que ele molha o pão no molho, e se há molho, tem que haver algo para gerar aquele molho, e só poderia ser o cordeiro, aquele cordeiro que estava ali, e ele oferece para Judas,
E assim também a gente vai ver que Jesus ele celebra esta Páscoa judaica do jeito que era para ser feita dentro de todos os rituais. Ele cumpriu a lei judaica completamente. Jesus ele cumpre a lei judaica. A lei judaica vai dizer que para a preparação da mesa, ali tinha todo um ritual, assim como na nossa Santa Missa há um ritual para a preparação das ofertas, há um ritual para a preparação de cada coisa. Para o Seder Pascal dos judeus havia um rito de preparação. A mesa tinha que ser colocada, né, com a quantidade de cadeiras contada de acordo com os comensais, com aqueles que estariam participando, de forma que sobrasse um lugar aonde ficaria também uma taça, e naquele lugar ninguém deveria sentar-se, porque essa taça, esse lugar, era o lugar do profeta Elias. E ali eles deixam, né, o Elias que há de vir, que para nós é São João Batista. E ali ficava aquele lugar com aquela taça, que é o lugar do novo Elias, o Elias que há de vir. E eles colocam 2 candelabros, né? O menorá, que é o candelabro, né? Haviam 2 menorás, um em cada lado da mesa. E ali precisaria existir algumas bacias rituais com água salgada, com água limpa. Além da salsa, das ervas amargas, que também precisariam já estar postas à mesa. E o mazó, que é o pão... o pão ázimo, o pão sem fermento, né, o pão não fermentado, que ele também já precisaria estar preparado. E a gente vai ver que o mazó, ele era, não só ele era preparado sem fermento, mas todo o fermento das casas, naquela semana da Páscoa, precisava ser removido, né, ele precisava ser retirado da casa, né, não podia haver nenhum resquício de fermento dentro da casa. De forma que depois da Páscoa era feita uma nova fermentação para poder levedar os pães. Então a gente vai ver que esse ritual ele foi seguido por Jesus. Ali havia também o pão, onde ele celebra a ceia. Precisaria haver um cálice para cada um, e precisava haver vinho. E quando a gente fala vinho, algumas pessoas às vezes, mas Jesus bebia vinho, né? Naquele tempo era vinho. Amados, é só nós pensarmos o seguinte, faça um suco de uva natural ou, pegue um suco de uva natural aí, uvas, e esmague, amasse elas e deixe, o vinho de um dia para o outro para você ver o que vai acontecer fora da geladeira. Na época não havia geladeira. Esse vinho naturalmente vai acabar fermentando, vai ficar estragado se ele for fermentado, num lugar inapropriado. Então a única forma de manter aquele, suco de uvas bom para o consumo era fazendo isso tornar vinho, era fazendo uma fermentação correta, de forma que ele poderia durar meses, anos, sem que se perdesse. Então ali havia o vinho, e o vinho ele era bebido em 4 momentos. E o mazó ele era comido em 3 momentos. Então ali aquele ritual ele precisava ser feito sempre pela família toda, sempre puxado pelo patriarca, ou seja, pelo anfitrião, pelo homem mais velho. E ali também, alguns dos rituais, eu não vou passar por todos nesse vídeo, é só para a gente entender algumas coisas, elementos daquela Páscoa, para entender a nossa Páscoa, a Páscoa cristã. Então, alguns dos rituais que a gente vai ver, eles lavavam as mãos, era necessária a purificação, o urchás, que era o lavar, o carpaz, que era o mergulhar, ali a salsa, eles mergulhavam 2 vezes a salsa na água salgada, e rezavam, faziam a oração, eles faziam o barash, que era o barash, que era a oração especial feita para esse momento, e o barash eles mergulhavam a salsa 2 vezes na água salgada e comiam aquela salsa, e depois vinha o magid. O magid é um ritual que o mais jovem, o homem mais jovem, geralmente o filho, neto, bisneto, aquele menino mais jovem, mas precisava ser um menino, ele fazia 5 perguntas para o anfitrião, ou seja, para o homem mais velho, e logo, consequência, mais sábio. E essas 5 perguntas, ele perguntava, porque hoje, nós celebramos a Páscoa e comemos,
hoje nós comemos pães sem fermento? Por que que nesse dia a gente come ervas amargas? Por que que nesse dia a gente tem que comer desta forma? Com a mesa, com rituais, com orações, e nos outros dias a gente pode comer normalmente, livremente ali. Havia, claro, a oração de oferta que o judeu fazia sempre antes da refeição, mas eles comiam livremente. Agora, naquele dia não tinha todos aqueles rituais. Então, essa eram algumas das perguntas ali que eram feitas para o patriarca. E ele, pelo ritual, respondia. E assim, a tradição judaica era passada de geração após geração. E isso é o mesmo seder utilizado até hoje pelos judeus. Eles fazem na sua Páscoa esse ritual do Magid, ao pé da letra ainda. Depois, novamente lavavam as mãos, pronunciavam a bênção, o Rashad. E esse Rashad, ele é o momento onde eles lavam novamente as mãos e pronunciam a bênção. E aí, depois disso, abençoa-se, o matzou, que vamos dizer assim, o matzou, ele é também um alimento que era preparado, o doce que era preparado e escondido. Então, assim, esse doce que vai ser chamado o afikomen, a gente fala em português e não fica na mesma pronúncia do hebraico, porque o hebraico tem vários fonemas que são muito distintos do nosso. Então a forma de pronunciar, mas o afikomen, que era o doce servido nesse momento, ele era escondido, e depois precisava ser encontrado. Então até isso na nossa Páscoa hoje a gente vê que existe uma tradição parecida. Eu não posso dizer categoricamente que vem desta cultura, a tradição das crianças saírem procurando chocolate, procurando doces, mas lá da tradição judaica, os doces, o doce ele era escondido, era um doce específico para aquele dia, feito com maçã, feito com canela, feito com mel, era colocado, não havia açúcar na época, então o doce era feito com frutas e era colocado ali nozes e era feita aquela mistura e formava-se um doce. E aquele doce era servido especialmente nesse dia e ele era escondido e fazia parte do ritual da Páscoa que ele fosse encontrado. Aí o Koreish era o momento que eles faziam um sanduíche com como se fosse um sanduíche, com as ervas e os pães ázimos. Então ele pegava o matzó, o pão ázimo, o matzó, e colocava-se as ervas ali e eles comiam as ervas amargas. E aí, ao fim, o último momento era o Hallel, que é o momento dos hinos de louvor. Tudo isso foi feito por Jesus na sua última ceia. Não está narrado no Evangelho, Rafael? Não está narrado no Evangelho. Obviamente, conhecemos os Evangelhos, queria que você conheça. Se não conhece, convido você a ler ali, João, do capítulo 13, versículo 1 em diante ali, a paixão do Senhor, vai estar dizendo tudo que Jesus fez ali nos seus últimos momentos antes da cruz. E provavelmente, naquela noite, Jesus era o Rabi, e como Rabi, ele era o mais antigo, mais velho ali. Ele é que respondeu às perguntas. E João, sendo o mais jovem, naquele momento, provavelmente fez as perguntas. Mas eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. Vocês notaram nessa Páscoa muitos elementos que remetem também à nossa Santa Missa? O pão que nós usamos na Santa Missa, a hóstia, que é consagrada, ela é um pão ázimo. Ela é uma mazó. Ela é um pão sem fermento. Então, seguindo essa mesma tradição, Jesus ele era o primogênito. E este primogênito que morre na cruz por ocasião da Páscoa, ele salva aquele povo, porque a partir lá do Egito, os primogênitos morreram, o faraó decidiu libertar o povo. Não foi assim? Assim também, pela morte do primogênito de Deus, nós somos libertos não da escravidão do Egito mais, mas da escravidão do pecado. E essa escravidão do pecado
ela nos leva a não atravessar o Mar Vermelho para poder chegar na Terra Prometida nesse mundo, mas a Terra Prometida que é o céu, que aponta para, né, a eternidade. Então este Cordeiro, que é o Cordeiro perfeito, Jesus, ele nos leva a fazer uma Pessach, a uma Páscoa, que nos leva à vida eterna. Há uma Jerusalém celeste, como vai falar o capítulo 21 em Apocalipse. Ali nós vemos que os elementos são os mesmos, né? Os nomes são muitas vezes os mesmos, e o que a palavra de Deus quer nos falar com isso? Ela quer nos dizer que ela é totalmente inspirada, porque nós vamos observar, Abraão ele nasce mais de 1000 anos antes de Cristo. Moisés, ali mil e tantos anos antes de Cristo. Então, quando nós vemos que homens que viveram tanto tempo antes de Cristo, como poderiam escrever coisas que aconteceriam no tempo de Cristo e até mesmo depois, com precisão de detalhes, assim como os profetas, que escrevem com precisão de detalhes as coisas que aconteceram. Então, nós vemos muitos desses elementos da Páscoa também dentro da nossa Santa Missa. O vinho apresentado, que Jesus ele eleva, ele não aboliu aquela Páscoa. Ele tornou aquela Páscoa perfeita. Ele leva aquela Páscoa à perfeição. Quando ele fala que aquele sangue, aquele cálice que era somente o cálice de um ritual para lembrar aquela passagem que foi lá atrás, agora era um ritual novo, uma nova aliança, e que aquele que bebesse daquele cálice não era mais a vinho, mas sim sangue do Senhor, e que fazendo esta aliança com ele, teria a vida eterna. Teria a garantia, a passagem para o mundo que ele vai preparar para nós. A Jerusalém que ele vai preparar para nós. Esta que é a nossa terra prometida hoje, que nós esperamos, o céu. Então nós vamos observar ainda que quando fala-se do judaísmo, no Antigo Testamento, nesses elementos simbólicos, todos eles, sem exceção alguma, apontam para Jesus Cristo. Todos os elementos do Antigo Testamento, amados e amadas de Deus, todos apontam para Jesus Cristo. Então, quando nós vemos que na aliança antiga havia ali o sábado como a referência sagrada, o dia sagrado, porque a criação, a antiga criação, ela foi feita em 7 dias. Mas Jesus ele não ressuscita no sábado, ele ressuscita no domingo. E quando ressuscita no domingo, domingo não é mais o 7º dia. Então é o primeiro, não. Aí vem a diferença. É o 8º dia. Mas como assim o 8º dia? A palavra de Deus vai nos falar que Cristo inaugura a nova criação. A antiga criação foi feita em 7 dias. Jesus não ressuscita no 7º, que seria o dia consagrado ao Senhor, o sábado. Mas ele ressuscita no domingo, que é o 8º dia. Então é a nova criação, é a nova aliança. E o número 8 é o número de Cristo. Porque o 7 é a perfeição e o 8 é o mais que perfeito. Quem seria o mais que perfeito? Deus. O homem não consegue, por conta própria, alcançar a perfeição. Somente Deus pode dar a ele a graça para alcançar a perfeição. Quem dirá o mais que perfeito? Mas Cristo consegue ser o mais que perfeito. Além de não pecar, assume os nossos pecados e morre por eles, para que nós possamos ser salvos. Como vai falar o profeta Isaías, a pena que nos cabia recaiu sobre ele. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Então, mesmo ele não tendo pecado, ele assumiu o pecado por nós e fez algo que homem algum poderia fazer. Então, nós celebramos na nossa Páscoa esta passagem da vida mundana, da vida terrena, para a vida eterna. E Cristo foi a primícia, ou seja, o primeiro a fazer a passagem. E quando ele passa para a vida eterna, e ele ressuscita, ele vence a morte. E vencendo a morte, ele como primícia também nos levará, no dia da nossa passagem,
a nossa Páscoa, que será a nossa morte, a também conseguirmos, né, passar mais, retornarmos à vida. Também venceremos a morte porque ele venceu primeiro. Então também ressuscitaremos. Mas como assim, Rafael? Quando a gente morre, a gente não vai para o céu? Sim, nós como católicos cremos que quem morre, né, se encontra com o Senhor e tem o seu juízo. É imediato. E, né, se morrer em perfeita santidade, muitos santos da igreja ali que a gente até disse, acho que foi diretamente para o céu, mas a verdade é que todos, né, temos ali pecados veniais, com exceção de Jesus Cristo e de Nossa Senhora, todos, né, tivemos pecados veniais, inclusive os santos. Então, muitas vezes até os pecados veniais precisam ser, né, pagos ali, digamos assim, na sua pena temporal. Não, né, muitas vezes como os nossos irmãos evangélicos confundem. Ah, mas Jesus já morreu pelos nossos pecados. Morreu e nos libertou dos nossos pecados. Mas a pena temporal, que é a reparação que nós devemos por ele, né, o fato de a gente, por exemplo, matar uma pessoa, né, mesmo que eu me arrependa, não vai fazer a pessoa voltar. Os parentes dela vão continuar sofrendo. Isso exige reparação. Se eu não fizer essa reparação, né, em vida, eu vou fazer essa reparação no purgatório. O purgatório não é um meio termo, mas sim, né, uma purificação para o único fim possível para quem está no purgatório, que é o céu. Quem não se arrependeu, morreu em inimizade com Cristo, vai para o inferno. Isso é o que nós queremos como católicos. Mas haverá a ressurreição. E a ressurreição, meus irmãos, nós vamos todos tomar novamente um corpo. Teremos novamente um corpo. É um corpo glorificado. E tendo este corpo, não morreremos mais. Esta é a realidade que nós cremos enquanto católicos. Esta é a realidade que nós cremos, né? E como dogma de fé, como verdade de fé. E somos convidados, né, a nos arrependermos nesse tempo para que possamos ser salvos por Jesus Cristo. Nos arrependermos e também fazemos a reparação. Então, para nós católicos, não basta apenas arrepender-se. É necessário. O primeiro passo é arrependimento. Segundo passo, confissão. Confissão sacramental. Procurar o sacerdote, confessar-se. E o sacerdote ali muitas vezes já vai oferecer para você ali uma pena, né, para você pagar ali. Geralmente a gente fala uma pena, mas é algo que na verdade é até uma benção, né? O sacerdote geralmente quando a gente se confessa ele dá ali como penitência uma oração, uma caridade para você fazer. Então não é nem para dizer que aquilo ali é uma penitência. Então agora é necessário sempre a reparação daquilo que a gente fez. Se a gente, feriu alguém, a gente tem que ajudar aquela pessoa a se curar. Se a gente machucou alguém, precisa pedir desculpas, feriu alguém, com palavras, mentiu, a gente precisa pedir desculpas. Se eu causei um prejuízo financeiro, eu preciso arcar com as consequências financeiras daquilo. Não é assim? Então a verdade é essa, né? Eu não basta apenas eu me arrepender. É a mesma coisa que, sei lá, eu chegar e bater, né, no seu carro ou causar um prejuízo financeiro para você e perguntar, você me perdoa? Aí você fala assim, sim, perdoo. Mas isso não basta. Eu preciso pagar, arcar com as consequências daquele meu erro ali no temporal, ou seja, nas coisas humanas. E é essa pena, e é a única pena possível para ser levada para o purgatório. O perdão do pecado já foi pago por Jesus Cristo na cruz. Então a nossa Páscoa é essa. É Jesus Cristo que se faz como cordeiro e morre na cruz por nós. Então nós vamos observar que lá no Egito os primogênitos, vários primogênitos foram mortos, morreram, e a gente vai ver que Deus manda o povo matar, imolar um cordeiro, e aquele cordeiro substituiria os primogênitos. Aquela ovelha ali, ela iria substituir os primogênitos, e o sangue daquela ovelha iria ser passado nos umbrais da porta, ou seja, ali no batente da porta, nos umbrais da porta. E o anjo, ele passaria vendo aquela marca, não entraria ali para matar os primogênitos.
Ou seja, o primogênito teria o seu sangue trocado pelo sangue do cordeiro, pelo sangue daquela ovelha. Mas em Cristo o contrário acontece. Então nós vamos ver que a ovelha, que somos nós, somos poupados, e o filho é sacrificado. O filho é sacrificado. Assim como nós olhamos para mais atrás ainda, Abraão, quando vai sacrificar Isaac, e Isaac pergunta para Abraão: papai, onde está o cordeiro? Nós temos aqui lenha, temos a madeira do sacrifício, que Isaac carregou sobre os ombros. Olha quantas coincidências. Mas nós não temos o cordeiro. E aí Abraão, sem saber o que responder, acaba fazendo uma profecia. Deus providenciará o cordeiro. E quando ele coloca o seu filho, Isaac, sobre a madeira do sacrifício para que ele seja sacrificado, aparece o anjo e manda ele não imolar o filho dele. Então ele vê um carneiro, um enroscado com a cabeça nos espinhos. Confira na sua palavra. Olha, um cordeiro, um carneiro. Carneiro é o cordeiro de 1 ano pronto para ser sacrificado. É chamado de carneiro. Então quando falam carneiro, é o cordeiro perfeito, com a cabeça presa nos espinhos. E ele é sacrificado no lugar de Isaac, sobre a madeira. Agora em Cristo, mesma coisa, o oposto. O Filho de Deus, único, assim como Isaac era filho de Abraão, naquele momento ele é poupado, Isaac é poupado e a ovelha é sacrificada, mas em Cristo não. Em Cristo, o Filho é sacrificado para que eu e você, as ovelhas, sejamos poupados. Olha que bênção, meu irmão. Para que nós sejamos poupados. E, já para ir encerrando este vídeo, para que a gente entenda um pouco sobre a Páscoa, nós vamos ver ainda ali, João vai dedicar capítulo 13 até o capítulo 19, somente falando da paixão de Cristo. Recomendo que você leia Evangelhos de Jesus segundo João, do capítulo 23, aliás, do capítulo 13 até o capítulo 19. São 6 capítulos. Esses 6 capítulos é a melhor narração evangélica dos últimos momentos de Cristo antes da cruz. Todos os evangelhos falam, mas nenhum é tão completo. E ali a gente vai ouvir falar do Simão Cirineu. Amados, quando o cordeiro era imolado no templo, o sumo sacerdote ele aspergia o sangue do cordeiro sobre as pessoas. E uma gotinha daquele sangue precisava cair nas vestes. Isso é a tradição judaica. Simão Cirineu, na multidão, vai nos falar a tradição que ele não conseguiu receber nenhuma gota do sangue. Por não ter recebido nenhuma gota do sangue, ele vai indo para casa novamente triste. Mas aí no caminho ele encontra quem? Jesus Cristo, com a cruz. E ali ele tem que pegar aquela cruz de Cristo e ajudar Jesus. E ali ele se banha no sangue de Jesus Cristo, que estava completamente ensanguentado. Então, muitos pequenos detalhes e mistérios implícitos na palavra de Deus que nós não conseguimos muitas vezes enxergar, mas eles têm uma ligação íntima com todo o Antigo Testamento e com o Novo. Para nós, o Novo Testamento é mais importante, por quê? Porque o Novo Testamento nos leva à salvação de fato. O Antigo Testamento não foi capaz de nos salvar. Quem nos salva é Jesus Cristo. O Antigo Testamento ele só nos aponta aquele que há de vir, Jesus Cristo. Então Jesus ele pega aquele Antigo Testamento e ele muda alguma coisa? Não, mas ele transforma coisas para uma perfeição maior. E essa perfeição maior que Jesus Cristo leva às coisas é o que nós cremos em primeiro lugar. Então por isso que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, há coisas que nós não seguimos mais como o Antigo Testamento. A exemplo, guardar o sábado. Guardamos qual dia? Guardamos o domingo. Por que guardamos o domingo? Porque foi o dia em que Jesus
ressuscitou. Porque quando nós vemos Paulo apóstolo escrevendo as cartas, ele vai falar, estavam todos reunidos no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana, amados? Domingo. Então, nós vamos ver que a igreja, ela passa a guardar, a fazer a Santa Missa, o Santo Sacrifício sempre no domingo. Amém? Querido, querida, Deus abençoe sua vida, que você tenha um santo tríduo pascal e que você possa viver essa graça de Deus na sua vida. Amém? Um grande beijo a todos aí. Fiquem com Deus. Até mais.